Bom, senhores, enquanto está instalando aí, a gente vai começar a partir de uma parte teórica, né? Tá todo mundo vendo minha tela aí? Uhum. Sim. Sim, sim, tá bom. Perfeito, então. Sobre o processo de análise por elementos finitos em meio a uma simulação computacional, né? Bom, uma pequena introdução. O que acontece? Para que nós pudéssemos analisar estruturas complexas, né, em que nós temos vários engastes e vários carregamentos interagindo entre si numa estrutura, ficou cada vez mais difícil fazer isso na mão, né, de forma que os que tentavam, eles obtinham muitos erros advindos de erro de conta ou até mesmo erro de visualização, né, porque é muita coisa num lugar só, num desenho só, num problema só, e aí fica muito difícil de obter-se uma resposta correta e precisa, de uma forma analítica, né? Além de que, para estruturas que não são mais isostáticas, ou seja, que você tem um número de equações de equilíbrio igual ao número de incógnitas das reações de apoio ou as reações de momento, enfim, o que você quer analisar, isso não se torna mais possível fazer analiticamente, né? A gente não tem mais ferramentas matemáticas para fazer análise dessas estruturas que são denominadas hiperestáticas. Bom, então pensando nisso, no meado dos anos 60 e 70, em meio à grande corrida espacial aeronáutica, né, como aeroespacial como um todo, desenvolveu-se um algoritmo matemático, um método matemático, aliás, melhor dizendo, para que você fizesse essa análise do ponto de vista da mecânica das estruturas, né? Obviamente que depois expandiram a aplicação desse método para diversas outras análises, mas essa nova técnica, né, foi denominada elementos finitos. Que basicamente o que, que nós fazemos? Nós pegamos a nossa estrutura e dividimos em pequenos pedacinhos para que nós consigamos calcular a interferência das forças em cada uma dessas pequenas subdivisões e depois a gente faz um somatório, digamos assim, de todas essas pequenas partes para analisar num aspecto global. Importante frisar que não é o mesmo princípio da integral, né? Que a gente aplica a força igualmente ou analisa igualmente cada um dos nossos pequenos infinitesimais volumes, né? Mas nesse caso aqui a gente avalia um de cada vez. Isso é o que a gente trabalha por elementos finitos. Lógico que existem interações entre um elemento e outro, mas isso vai depender do seu tipo de problema e da modelagem que você teve que fazer para alcançar um modelo, né, para analisar por elementos finitos depois. Dá para fazer tudo isso na mão, só que a partir de um certo momento fica muita conta. Então, com o advento da computação nos anos 80 e 90, essa técnica foi muito potencializada por conta dos processadores, dos computadores poderem executar essas equações e relações lógicas muito mais rápido do que no ser humano, né? De uma forma muito mais precisa. Isso daqui, galera, é um cálculo matricial, exclusivamente matricial. O meu professor orientador, ele costumava comentar que normalmente um desses modelos, né, que a indústria utiliza tem cerca de 1 milhão, 2 milhões de equações aí no sistema. Então imagina uma matriz de 1 milhão por 1 milhão, né? É o que o computador tem que resolver para que consiga ter aí a certa precisão, né? E o que acontece? Eu não vou explicar os meandros da técnica matemática, mas eu vou explicar como é que funciona o processo de a gente analisar por elementos finitos uma estrutura e como isso vai impactar nos nossos trabalhos da divisão de mecânica. O que que a gente vai, para que a gente vai utilizar isso, né? Como vocês já podem ter visto, eu já fiz algumas análises de alguns componentes, né, que nós utilizamos como por exemplo o frame do drone, que foi para Cobruf. Agora também fizemos a análise do protetor de hélice. Enfim, é muito importante a gente ter o domínio dessa ferramenta para que nós entendamos se a nossa estrutura ela está adequada para a finalidade que nós queiramos ou não. Nós temos essa ferramenta de simulação justamente para não ter que testar e não gastarmos tempo e dinheiro com um protótipo para ter certeza que no final ele vai ter aguentado ou não e a gente vai ter que voltar para a prancheta de projetos novamente. Bom, vamos lá, né?
como é que nós então rodamos uma análise por elementos finitos, né? Basicamente nós temos três etapas aí para que nós consigamos entender os resultados dessa análise. A primeira etapa é conhecida como modelagem ou pré-processamento, em que nós temos um software à parte, né, que a gente faz todo o input das condições de contorno e as condições de modelagem para que nós consigamos fazer a análise, né? Vou dar um apanhadão geral e a gente vai introduzindo cada parte ao longo da apresentação. Mas o que acontece? Lembra que eu falei para vocês no começo que a gente subdivide a nossa geometria, né, ou seja, o nosso corpo de análise, em pequenas partes? Pois é, esse processo é chamado de construção de malha, em que, a partir da importação de uma geometria CAD, né, vou fazer agora um acordo com vocês. Tudo que a gente for analisar dentro da técnica de elementos finitos, seja uma entidade de 2D ou 3D, a gente vai chamar de geometria, né? Então a gente importa essa geometria que a gente fez lá no CAD e a gente vai começar a fazer algumas simplificações de geometria, ou chamado cleanup, né? Que é eliminar superfícies que estão desconexas, eliminar superfícies redundantes, enfim, uma série de preparações para que a gente consiga construir a nossa malha. Beleza. Depois que a nossa geometria já está adequadamente preparada, a gente parte para a construção da malha, que é subdividir essa geometria em pequenas partes. Quanto menor for a nossa parte, maior é a precisão da nossa análise, por definição do método matemático que está por trás da técnica de elementos finitos, tá bom? Não vou explicar para vocês o porquê, mas quanto mais elementos e quanto menores eles forem, maior é a nossa precisão, beleza? E aí, o que, que eu faço para representar essa minha geometria computacionalmente através dessa chamada malha, né? Eu tenho os nossos chamados tipos de elementos, que são elementos de uma dimensão, duas dimensões e três dimensões, né? Obviamente, o que tem o maior custo computacional é o que nós temos elementos de três dimensões, né? Bom, já já explico como a gente faz a escolha desses elementos e quais são os tipos de elementos que nós temos, tá? Bom, depois disso que a gente construiu a nossa malha em cima da nossa geometria, a gente tem o input dos materiais que nós utilizaremos, que nós queremos utilizar para a manufatura desse componente e as suas propriedades, né? Então, beleza. Aqui vai o módulo de elasticidade que a gente falou lá na aula de mecânica dos sólidos, né? Porque é muito importante. Esse é um dos principais parâmetros que a gente vai utilizar para determinar a nossa estrutura, né? Ou seja, quanto maior for o módulo de elasticidade do meu material, maior é a rigidez. Quanto maior for a rigidez, menor é o deslocamento mediante um carregamento aplicado nessa minha estrutura, certo? Então, por isso que ele é um dos principais parâmetros. Aqui a gente também coloca o coeficiente de Poisson, que a gente discutiu também no módulo de mecânica dos sólidos. A gente também coloca aqui a densidade, enfim, alguns outros parâmetros caso a gente queira analisar do aspecto de otimização também. Kelvin, a gente vai falar sobre otimização hoje? Se der tempo, a gente só vai falar como faz uma análise estrutural em uma primeira abordagem, beleza? Ok, depois que a gente colocou os nossos materiais e suas respectivas propriedades e colocamos eles para representar as nossas geometrias, beleza? Tá ok? A gente vai para as nossas chamadas condições de contorno principais, que nós escolhemos onde nós aplicaremos os carregamentos, né? E onde serão as nossas restrições de movimento. Então, basicamente, o que a gente coloca aqui é as forças e os engastes que a gente discutiu lá no módulo de mecânica dos sólidos também. Porque, basicamente, a gente tem diversos tipos de análise a fazer, né? Por elementos finitos, a gente tem uma infinidade de análises. Somente do aspecto mecânico estrutural já são um monte, né? Mas dentro de cada uma a gente tem aí subanálises que a gente pode utilizar para cada tipo de problema. A gente tem análise linear estática, análise dinâmica, análise de fadiga, análise de flambagem, uma série de fenômenos que a gente tem aí da análise da mecânica das estruturas. Mas nós utilizaremos somente a análise linear estática. Por quê? É a que está mais próxima da nossa aplicação, né? E não exige um grau tão alto de preparação do modelo, tão quanto um alto grau de conhecimento de mecânica de estruturas.
É uma primeira abordagem, normalmente é análise é arroz com feijão que a gente fala, né? Que te dá um resultado palpável, mas que se você quiser analisar especificamente o tipo de fenômeno que a sua estrutura está passando, você vai ter que mudar aí de estratégia enquanto análise. Você vai ter que usar talvez uma análise não linear, uma análise dinâmica em que os carregamentos mudam no tempo, enfim, uma série de coisas, mas eu já vou comentar sobre as peculiaridades desse tipo de análise no próximo módulo que a gente vai discutir daqui a pouco, beleza? Depois que a gente fez a preparação de todas essas etapas aqui, essas 4 etapas, a gente exporta o chamado FENDAC. FENDAC é Finite Element DAC. Basicamente é um conjunto de instruções com tudo o que a gente fez aqui para o nosso chamado solver ou solucionador, que é o cara que vai calcular todas as nossas respostas, que basicamente são tensão e deslocamento. A gente consegue modificar isso depois para ver outros tipos de respostas, mas essas são as duas respostas essenciais que vêm por padrão no software, né? Então, beleza. Depois que a gente tem esse FANDA exportado, a gente roda a análise efetivamente através desses outros dois subsoftwares que estão dentro do chamado bundle de análise por elementos finitos da Altera em específico, né? Que a gente tem o Obstruct e o Radius. O Obstruct ele foi originalmente concebido para fazer análise linear estática, análise dinâmica linear, análise não linear e análise de flambagem, né? E Opt vem de Optimization, né? Otimização, e Struct de estrutura. Então ele também é muito bom para fazer a otimização topológica ou topográfica, que são dois tipos de otimização que são os mais utilizados no mercado hoje em dia. Se vocês quiserem mais detalhes sobre os tipos de otimização, vocês podem dar uma olhadinha lá no meu trabalho que eu mandei para vocês, o relatório. Eu explico com calma os tipos de otimização e os tipos de análise, né? E por que se utiliza a análise linear estática e a otimização topológica para os nossos problemas, em específico para drone. Lá tem toda essa abordagem com referências, se vocês quiserem consultar também, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso aqui já está abordado amplamente lá. Beleza, depois que rodou, finalmente o computador terminou de processar todas as minhas instruções, né, para chegar nas minhas chamadas respostas, que foi o que a gente discutiu lá em mecânica dos sólidos, né, que a gente tem a tensão advinda de uma relação que contempla o módulo de elasticidade e a deformação, e essa deformação a gente consegue ter a partir da avaliação do deslocamento, né? Para cada parte da minha estrutura, a gente tem a chamada visualização ou pós-processamento, que basicamente é onde vem a engenharia, né? Obviamente que aqui na parte de modelagem tem muita engenharia envolvida. A gente tem que saber escolher qual é o tipo de elemento que a gente vai fazer a representação da nossa geometria, escolher os materiais adequados, já entendendo onde será a zona de maior estresse estrutural, saber modelar adequadamente as condições de contorno no nosso problema, tudo isso daqui vem da abordagem de mecânica de estruturas, né? Mecânica dos sólidos, ela é uma pequena parte da mecânica das estruturas. A gente tem mecânica das estruturas, mecânica da fadiga, mecânica da fratura, enfim, muita coisa aí embutida em mecânica de estruturas que nós comumente vemos, aliás, em outras universidades eles veem como resistência dos materiais, né? É uma área bem ampla aí de estudo. Beleza, depois que a gente teve todo esse processamento, a gente vem e interpreta os resultados no chamado pós-processamento, em que a gente avalia como é que a nossa estrutura se comportou mediante todas essas condições de contorno que nós configuramos aqui na fase de modelagem, beleza? Aí a gente interpreta onde que a gente pode tirar material, onde que a gente pode colocar material, isso numa abordagem de que nós não temos ainda a perspectiva de otimização por software, tá? A gente ainda está no processo de que, beleza, a gente faz o CAD, analisa, vê como ficou, depois volta para a prancheta, se tiver que corrigir, analisa de novo. Ainda não teremos abordagem de otimização, tá? A gente só está falando de análise por enquanto. Ok, beleza. Agora, com mais detalhe a respeito das fases, né? A gente tem a modelagem e pré-processamento entrando primeiramente com os dados do arquivo CAD, né? Em que nós temos aí vários arquivos suportados, mas que
nós temos os dois arquivos, formatos de arquivo universais, né, que é o STEP e o IJAS. Simplesmente, se você salvar em qualquer software CAD esses dois formatos, você consegue abrir o seu arquivo em qualquer um software CAD. Pode ser o SolidWorks, o Fusion, o Inventor, CATIA, o NX, qualquer um que você quiser, você vai conseguir abrir e editar esse arquivo. Beleza, depois que você fez a importação para o HyperMesh, no caso, né, que é o primeiro elemento de pré-processamento aqui, o primeiro subsoftware, no caso do Altair HyperWorks, a gente tem a chamada limpeza de geometria, em que a gente tem as chamadas Broken Surfaces, que basicamente são superfícies que não estão conectadas à superfície global do nosso modelo, né? A gente tem superfícies que estão sobrepostas ou que não estão conectadas, superfícies redundantes, superfícies as quais são muito pequenas para serem malhadas, né? Ou seja, construída uma malha em torno delas. Enfim, a gente elimina tudo isso antes de começar o processo de construção de malha. Nossa geometria estando pronta, a gente tem a nossa chamada construção de malha, em que basicamente nós temos três tipos de elementos: os chamados elementos de barra, que são os elementos de uma dimensão, os elementos de casca, que são elementos de duas dimensões, e os elementos tridimensionais, que são os elementos sólidos, né, de três dimensões. Como é que a gente escolhe então para a gente fazer a nossa construção de malha, né? Obviamente que o elemento de barra ele é bem já autoexplicativo, né? Então nós utilizamos ele para representar barras no software. No entanto, a gente também pode utilizar para fazer a representação de elementos de acoplamento, ou seja, parafusos, rebites, barras roscadas, enfim, todo tipo de elemento de acoplamento entre componentes a gente consegue utilizar a representação por meio desse tipo de componente. Beleza, Kelvin. E elemento de casca? Bom, elemento de casca, ele comumente foi designado, né? Ele comumente é designado para representar placas, em que nós temos aí uma superfície plana ou uma superfície curva, né? Pode ser um cilindro, pode ser uma placa plana, em que nós temos isotropia, homogeneidade de material. Isso significa que nós não temos mudança de material ao longo do nosso componente, beleza? Então a gente pode utilizar esses elementos 2D para representar o nosso componente, ou nossa geometria, né? E os elementos 3D são autoexplicativos, né, pessoal? A gente utiliza para representar sólidos. No entanto, tem um detalhe muito importante. Os elementos volumétricos, também chamados, né, assim, eles são extremamente pesados computacionalmente falando. Além do que, nós temos aí um aumento de elementos muito grande para representar um sólido 3D. Isso significa que, além de eles serem muito pesados por natureza, eles são muito numerosos, eles aumentam muito o número de elementos da malha. E isso faz também com que nós temos um maior tempo de processamento, consequentemente um maior custo computacional, atrasando o nosso projeto. Então, em certas aplicações, nós reduzimos a escala de representação de elementos sólidos para elementos de casca. Lógico que nós temos um erro associado, mas dependendo do tipo de elemento que nós estamos avaliando aí, o tipo de geometria, esse erro não chega a 15%, é um erro aceitável, tá? Isso não falando do erro que eu estou falando numérico, que é o erro do algoritmo, estou falando do erro comparando para soluções analíticas, tá, pessoal? Se a gente pegar a solução analítica de um elemento sólido, que foi obtido pela teoria da mecânica dos sólidos ou teoria dinâmica, e depois avaliarmos o equivalente para elementos finitos, a gente vai ter um determinado erro numérico. O que eu estou falando é, se a gente avaliar essas duas representações 2D e 3D para um elemento sólido, lógico que respeitando algumas características específicas, a gente vai ter um erro de diferenciabilidade entre o elemento finito, técnica de elementos finitos para 2D e técnica de elementos finitos para 3D de cerca de 15%. Não estou falando aqui do erro numérico entre a solução analítica e da solução por elementos finitos. Beleza, pessoal? Bom, sabendo disso, a gente passa para a próxima etapa, né? Que é a
colocação dos materiais e suas propriedades de acordo com as nossas especificações de componente, né? Lembrando, quando a gente termina de fazer a aplicação da nossa malha, a construção da nossa malha, a gente tem que colocar uma certa espessura para ela, né? Isso significa que, dada um elemento, né, computacionalmente falando, a gente tem as dimensões no plano chapado, né, que cobre esse elemento, mas a gente também tem que dar uma chamada espessura de camada de elementos finitos. Isso vai delimitar muito como a estrutura vai se comportar em relação à realidade, né? A análise computacional em relação à realidade. Depois disso, nós temos a aplicação das condições de contorno essenciais, né? Que são os carregamentos e os engastes, né? E isso vai depender do nosso tipo de problema. Então aqui a gente vai ter que pensar, beleza, a partir da análise dinâmica que a gente fez na terça-feira passada, onde estão concentrados os nossos carregamentos estruturais? A gente tem que avaliar para depois colocar ele, fazer o input dele no software adequadamente, beleza? Ok, aí depois nós temos o chamado solver deck, que é o conjunto de todas as instruções que a gente vai mandar para o nosso solucionador ou solver, né? Bom, o solver deck ele tem essa cara aqui, né? Ele é quase como se fosse um bloco de notazão, mas ele passa todas as instruções. Tipo, beleza, qual é o subcase, qual foi o coletor que você colocou as suas constraints ou engastes, qual foi o coletor que você utilizou para colocar os seus carregamentos, né? Eu vou explicar para vocês isso aqui tudo de coletores quando a gente estiver trabalhando já no software, tá bom? E aqui vem os dados da grade de elementos finitos, né? Onde estão localizados eles e quais são os outros parâmetros de elementos, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de análise linear através de dois componentes, né? Aliás, três. Nós temos uma placa aqui, certo? Que foi engastada nos 6 graus de liberdade. Se vocês conseguirem enxergar aí, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, né? No nosso... representando aqui, né, o nosso engaste, que é representado por um triângulo. A gente tem um elemento sólido aqui e temos elementos de barra circular unindo os dois. E carregamentos aqui de 20 newtons pontuais, né? Lembra que eu falei lá da mecânica dos sólidos? A gente tem carregamento distribuído e carregamento pontual, né? E o carregamento distribuído ele pode ser linear ou não linear. A gente tem aqui um carregamento pontual aplicado em cada vértice do meu elemento sólido, certo? Ok, então o FANDAC me dá o subcaso de análise, onde está o coletor do nosso engaste e onde está o coletor do nosso carregamento, que é aqui as forças vistas em rosa, né? Ele, só para curiosidade, ele é dado no formato ASCII2, né? Que é esse formato aqui que vocês veem do bloco de notazão. E aqui a gente tem as diversas especificações de instruções. Onde é que está o meu elemento de barra 1, elemento de barra 2, elemento de barra 3, quantos elementos foram colocados aqui para fazer a representação, né? E nós utilizamos o card de elemento de casca, né? Ele coloca aqui, P-Shell. Então nós utilizamos elementos hexagonais aqui para fazer a nossa representação do sólido, elementos quadrados também, né? Ou triangulares, depende aí da nossa verificação. E elementos de casca a gente pode utilizar os chamados elementos triangulares ou elementos quadrados, né? Vai depender aí também de como a gente quer construir a nossa malha, né? Para as barras a gente usou o card PBIM, que eu vou explicar também, né? Tudo que a gente for colocar de material, a gente tem que colocar um card para falar para o software o que que é, né? Porque a máquina em si, o software é burro, a gente que tem que dar as instruções para ele. Aqui tem um card de material, né? Que é o MAT1. Isso significa que o nosso material ele é linear e isotrópico, significa que nós não temos a variação das propriedades do material de acordo com a direção de análise, né? Então, a propriedade que eu tenho avaliando no eixo Y é a mesma que eu tenho no eixo X. E é linear de forma que a gente não tem aí a passagem do nosso material para o escoamento. A gente avalia ele somente naquela fase linear que eu mostrei para vocês na quinta-feira passada, que era do gráfico de tensão e deformação, né? A gente só avalia aqui. E aqui embaixo a gente tem as nossas forças, né? A magnitude,
onde ela está aplicada, o nome específico, enfim, tudo com bastante calma. E depois vem o pós-processamento, que nós temos a avaliação do deslocamento, né, avaliação de tensão. Percebam aqui, né, que a gente teve um deslocamento de 0,018 milímetros, né? Aqui é um deslocamento bem pequeno, mas que a gente vai avaliar aí de acordo com a nossa estrutura. Beleza, pessoal? Depois que a gente tem um pós-processamento, a gente faz algumas perguntas. Como é que eu consigo aumentar a qualidade dos meus elementos? Será que eu coloquei a relação de materiais adequadas para cada componente em razão do estresse estrutural? Beleza. Nós temos engastes suficientes para representar o nosso modelo? Então, a gente vai fazendo essas perguntas para refinar o nosso modelo. A gente volta para a parte de processamento e roda a análise de novo. Isso é o chamado processo iterativo, né? Em que a gente roda uma vez, avalia como é que tá e depois roda de novo. Beleza? Bom, galera, que eu tinha para passar para vocês dessa parte mais teórica aqui, procedimental, né, de como funcionará isso. Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Não, por enquanto tá tranquilo. Também não. Fez sentido? Tudo tranquilo? Tranquilo. Acho que fez sentido. A dúvida vai surgir quando estiver fazendo, eu acho. Beleza, então. Como é que tá aí a instalação do software? O meu já terminou. Tá. Eu tô instalando. Tá enquanto aí, mineiro? O meu terminou já. Terminou? Você tá instalando, Ayrton? Já bateu, já conseguiu aí? Já, eu baixei os dois e tá instalando. Tá falando que o instalador tá em 98% do HyperWorks. Beleza, então é tempo que eu comento um pouquinho sobre análise linear estática com vocês e depois a gente começa, tá? Beleza. Ô Kelvin, só uma dúvida. Eu recebi o e-mail Uhum. da empresa e aí tinha os links, né, pra eu baixar. Aí eu Isso. coloquei pra baixar o primeiro link que tinha HyperMesh, HyperView, HyperGraph, um monte de Hyper. Uhum. Era isso? É isso mesmo. HyperWorks? Tá, e coloquei pra baixar também um Inspire. With Motion e Print 3D. Foi esse? Isso. Beleza, então. Isso, com Motion e Print 3D. Caramba, Beleza. meu HyperWorks não está funcionando. Mas agora eu acho que ele vai. Então, isso que eu ia perguntar não é pesado então, né? Porque você vai fazer transmissão instantânea, o Google e o Chrome puxa mó. É mó- pesado, bicho. Meu computador tá penando aqui. O meu Ultimaker. O Ultimaker tá instalando de novo só. É mais pesado que o Inventor? Mas tá terminando. Muito mais pesado, cara. Eu tava rodando Último. uma análise aqui no Inspire e chegou a consumir 5 GB de RAM. Mano, então eu vou passar pro Discord no celular aqui, senão não vou conseguir rodar, não. Mano, o meu PC tá penando demais, velho. Meu PC tem 4 GB de RAM. Ai. Ó, eu tô com as configurações mínimas aqui, galera, pra rodar isso. O meu PC é um Core i5 de quinta geração, placa de vídeo dedicada de 2 GB e 8 GB de RAM. É o mínimo. Mano, Acho que o meu tô notebook é ferrado. igual ao seu. O meu notebook é assim, só que o meu PC tá bem mais fraco, velho. Mas a gente vai melhorando aí, ok? Meu Já PC, volto, gente, vou passar meu pro PC é celular. PC de jogo, velho. Daí não tá. De RAM ele é ruim. Entendi. Beleza, Ayrton, entra aí no Hangouts aí depois, tá? Pelo celular, aí a gente já continua aqui. Ele já saiu. Aí, beleza. Deixa eu pausar a transmissão aqui. Bom, voltando então, aí agora a gente vai comentar um pouquinho sobre análise linear estática, que é o que a gente vai usar para os nossos problemas e por que a gente usa ela. Vou comentar um pouco por cima, quem quiser mais detalhes, olha lá no trabalho, tá? Que tá bem explicadinho por que a gente usa isso. Bom, a gente começa falando então novamente daquele nosso velho amigo que é o diagrama tensão-deformação, né? Que caracteriza os materiais. A gente trabalha só com essa parte aqui na análise linear estática, né? É linear justamente porque a gente trabalha com a
parte linear, a porção linear do nosso material, em que o nosso módulo de elasticidade é constante. E é muito importante porque, galera, a gente quer ter deformação permanente na nossa estrutura? Não, né? Então a gente sempre trabalha na região que, dada uma deformação X, ele consiga retornar para o estado inicial, ok? É muito importante porque isso é um requerimento de projeto da maioria das estruturas. A maioria das estruturas é feita para não deformar permanentemente mediante os carregamentos solicitantes na sua fase de operação, né? Porque senão aí isso pode causar assimetria e destruir o componente eventualmente, né? Então, se a gente trabalha na região elástica aqui, pela mecânica dos sólidos do módulo anterior, a gente descobre então que essa relação aqui é válida, né? Que é tensão igual a módulo de elasticidade vezes deformação, né? Basicamente, a gente pode interpretar isso como uma reta, né, de coeficiente angular, y igual a mx, em que m é o nosso coeficiente angular, que é o módulo de elasticidade. É por isso que ele é tão importante para a gente fazer uma análise estrutural por software. Ele é o principal, o principal parâmetro para a gente colocar aí de input em questão de material, né? Mas continuando então, deixa eu ver aqui. Uma outra característica, né, de estático é que nós temos duas características específicas, né, para estático. Primeiro, a força, o nosso carregamento, ele é constante em relação ao tempo. Então, significa que se eu derivar o meu carregamento em função do tempo, a derivada vai ser sempre zero. Isso serve para carregamentos uniformemente distribuídos e carregamentos pontuais, beleza? Então, nosso carregamento ele tem intensidade constante em todo o nosso domínio de análise. E a segunda parte é que nós temos a condição de equilíbrio respeitada, né? Que a gente basicamente viu lá também no módulo de mecânica dos sólidos. Por isso que foi tão importante a gente entender aquele módulo e entender os conceitos, porque aqui eles serão aplicados, né? Então, basicamente, somatório de forças em cada componente igual a zero e somatório de momentos em cada componente também igual a zero. Lembra que eu falei para vocês que a perspectiva vetorial era importante? É importante por causa disso, porque a gente precisa garantir que essas 6 condições de contorno aqui sejam satisfeitas. Essas são as minhas chamadas condições de contorno essenciais, né? A gente tem a condição de contorno essencial e a condição de contorno natural. Natural é porque, pela definição dos elementos finitos, do método dos elementos finitos, durante o meu desenvolvimento matemático para a modelagem de um respectivo problema, essa condição vai aparecer naturalmente aí no meu problema, que normalmente costuma ser o carregamento, né? Então, a condição de contorno essencial é o engaste, a condição de contorno natural é o carregamento. Mas, só para vocês saberem que é por isso que a gente tem que atender essas condições e para fazer a nossa análise, né? A análise linear estática, como eu falei, é um feijão com arroz aí de simulação e nos dá um primeiro norte. Lógico que a gente não deve confiar 100% nela, mas é uma representatividade computacional muito boa que a gente pode ter a partir da técnica dos elementos finitos, né? Então, beleza, a gente tem então que F igual a Kx, né? Basicamente aqui em que nós temos a representação do modelo estático linear, que a gente obtém a partir daquela equação aqui da reta para os materiais que a gente discutiu, né? E a gente vai fazer um pequeno exemplozinho, né? Que a gente tem aqui uma barra, né? Uma barra circular sobre carregamento normal engastada aqui, né? Então nós temos o nosso eixo X e o nosso eixo Z. Basicamente a gente tem uma força de 10 kN que tem o material como sendo aço, né? Bom, como é que a gente vai fazer essa análise? A gente vai preparar o nosso modelo, dividindo ele em dois elementos finitos, né? Ou seja, a gente vai ter um elemento finito que representa essa seção aqui e um outro elemento finito que representa essa seção aqui. E a intersecção entre os eixos e os elementos finitos a gente vai delimitar de nós, né? Basicamente são 1, 2 e 3 os meus nós aqui e 1 e 2 os meus elementos finitos, beleza? Aí, da modelagem do problema mecânico estrutural aplicado ao problema de barra, a gente descobre que a nossa matriz de rigidez, que é dessa equação aqui, né? Essa é uma equação vetorial, em que K consiste da nossa matriz de rigidez global, X são os vetores de deslocamento para cada nó e F são as forças externas aplicadas na estrutura, né? Isso daqui é a lei
máxima dos elementos finitos. Aqui já começa a aparecer os cálculos matriciais que eu falei para vocês, né? Então a gente tem para um elemento unidimensional, a gente tem a aplicação dessa força aqui, dessa equação aqui, e no caso de uma estrutura complexa, a gente tem a aplicação vetorial matricial para ela, né? Definimos então, a partir da modelagem, se vocês não precisam chegar, né, é dado para vocês para o problema, é a matriz de rigidez global, né, para cada tipo de problema mecânico estrutural. A gente tem então a matriz avaliada para cada elemento. Depois a gente tem uma chamada matriz global, né, que basicamente a gente faz a passagem para uma matriz que a gente consegue avaliar a estrutura inteira. Então nós já temos esses valores aqui. Observem que a gente tem aqui 659, 659, 82, 47, 82, 47, 82, 47, e aqui no meio a soma dessas duas componentes aqui. Isso significa que o elemento K22, ele está representando a intersecção dos meus dois elementos finitos aqui, ó, certo? Nesse nó. Por isso que a gente tem a composição dessas duas componentes aqui da minha matriz de rigidez global. Basicamente, pela definição do método dos elementos finitos, se eu tiver uma dispersão de nós, que significa uma dispersão linear, né, que significa a partir do meu engaste eu delimitar isso como sendo 1, 2 e 3, eu vou ter uma matriz chamada diagonal homogênea, em que eu tenho as minhas pontas como sendo zero, a minha diagonal preenchida e os meus elementos da matriz que estão circundando a minha diagonal principal estarão preenchidos com um certo valor. Mas isso é só para vocês entenderem que vem da modelagem por elementos finitos, só para vocês entenderem como funciona. Vocês não vão precisar aplicar isso na mão, né? Isso aqui são as etapas de cálculo, né? Os vetores de força, né? Aqui basicamente a gente tem 0, 0 e 10, menos 10, né? Em que menos 10 está sendo aplicado contrário à direção do eixo Z, então por isso que a intensidade é menos 10. E os vetores de deslocamento para cada nó. Pela definição do método dos elementos finitos, a gente avalia esse F igual a Kx aqui, com sendo x o vetor de deslocamento nodal, né? Então a gente vai avaliar o deslocamento do nó 1, do nó 2 e do nó 3. E depois, por uma interpolação matemática, a gente consegue avaliar o deslocamento em qualquer região da minha estrutura, né? Então, a partir dessa montagem aqui da matriz de rigidez global, do nosso vetor de forças e do nosso vetor de deslocamento incógnito, a gente consegue montar um sistema matricial e encontra x1, x2 e x3, né? Que basicamente a gente tem aqui, a partir daqui, né? Detalhe, a gente, para resolver o método, o problema pelo método dos elementos finitos, a gente tem que fazer a aplicação das condições de contorno aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que tem condição de contorno natural e essencial? A essencial, nesse caso aqui, é o nosso engaste, que está no nó 1. Isso significa que eu não posso ter movimentação aqui no meu nó 1. Então, na minha matriz, no meu sistema global, eu vou comer a minha coluna 1 e a linha 1. Né? Vou substituir o meu elemento x1 por 0, porque ele não pode se movimentar, por conta que o deslocamento tem que ser 0 aqui. E aqui o meu primeiro elemento da linha 1, ele vai ser substituído por 1 e depois eu anulo essa linha e essa coluna aqui, chegando nesse sistema 2×2 aqui. Eu encontro x2 e x3, dados esses deslocamentos. É isso, pessoal, que o software faz. Ele faz todas essas contas, né, meio dessa definição majoritária aqui, vetorial matricial dos elementos finitos. A partir de uma modelagem que nós temos a dispersão de nós e a construção de elementos finitos para representar a nossa estrutura, né? Isso daqui seria uma malha unidimensional. Nós temos a aplicação das condições de contorno essenciais para reduzir a ordem do meu sistema. Depois nós temos o cálculo do deslocamento, certo? Lembra que eu falei para vocês que a tensão era uma variável pós-processada? Pois então, a gente, a partir do deslocamento, a gente consegue encontrar a deformação, certo? Em cada um dos elementos finitos. E depois a gente tem a descoberta da tensão a partir da aplicação da relação entre a deformação que a gente descobriu aqui em cima e o módulo de elasticidade, certo? Tranquilo. Então nós chegamos aqui que nós temos uma tensão
para o elemento 1 de tal e uma tensão para o elemento 2 de tal. Detalhe, ela é negativa porque significa que você está comprimindo o seu corpo. Lembra que eu falei para vocês que toda tensão negativa ela é de compressão e toda tensão positiva é de tração? Se a gente observar aqui, realmente é como se vocês estivessem colocando aí, amassando essa barra. Por isso que a nossa tensão é negativa. Tá vendo? É importante a gente ter os conceitos lá de mecânica dos sólidos, que a gente consegue, a partir da técnica dos elementos finitos, enxergar as relações mecânico-estruturais entre essa estrutura, né? Os componentes dessa estrutura, ok? Beleza, Kelvin, se eu quiser voltar então aqui, né, sabendo que tensão para barra é igual a força sobre área, a gente consegue voltar ao nosso carregamento original, encontrar as forças nos dois elementos? Eu consigo. Dada a minha tensão 1, eu tenho, que eu descobri aqui, que é menos 0,032 gigapascal, e a minha área de seção transversal, que eu dou aqui, né? No caso, a área 1 é 314,16 milímetros quadrados, e a área 2 é 7.854 milímetros quadrados. Eu posso voltar a encontrar que o meu carregamento é de 10 kN. Então, foi respeitado tudo do meu modelo. Os meus engastes, os meus carregamentos, as minhas seções transversais, tudo isso a partir de uma etapa de cálculo por elementos finitos das hipóteses da análise linear estática, né? Basicamente é isso que a gente vai trabalhar aqui, né? Aqui ele dá um exemplo de como modelar isso computacionalmente, mas a gente não vai fazer esse exemplo aqui, a gente vai partir por um exemplo mais legal para vocês poderem visualizar, beleza? Então é isso, essas são as considerações iniciais que a gente vai ter que ter para fazer a modelagem do nosso respectivo modelo em elementos finitos, beleza? E agora eu quero saber se vocês estão tudo aqui com o software, pessoal. Todo mundo abriu o HyperWorks? O meu tá ok. Conseguiram abrir aí? Tá nessa tela aqui? Vou abrir ainda. Ainda não. Falta muito aí, Ayrton? Tecnicamente não era pra faltar nada, porque tá em 100%. Mas é 100% Mas de tá instalação pensando. ou de que você baixou? Não, de instalação. Da última instalação, não é nem o preparamento de instalação. Do Mas tá HyperWorks. pensando aqui. Do HyperWorks. Beleza. Depois que Mas você let's que terminar let's. essa instalação, você deu skip, né? Quando ele pediu o arquivo de licença, né? Não, eu tinha o arquivo de licença. Mas você colocou ele na pasta que ele vai dar um erro, é normal. Porque ele só pode pegar o arquivo de licença de uma pasta específica depois da instalação. Mas ele vai te falar. Aí você copia de onde está, onde você colocou o arquivo de licença e cola na pasta que ele te mandar. É super simples, Ok. ele vai ativar, tá? Beleza. Bom, assim que estiver pronto aí, me avisem que a gente... Pode continuar, por favor. Beleza, pessoal. Então, certifique-se então que o... Tá selecionado aqui Obstruct, tá? E botem aí o microfone por enquanto, viu, pessoal? Obstruct está selecionado e pode dar um OK. Tudo bem? Ele vai configurar aqui a tela para vocês. E OK. Beleza. Bom, pessoal, aqui nós temos a interface básica de onde que a gente vai trabalhar no software, né? Lembrando, a gente tem o software Old School, que é o HyperWorks, e tem o software Nutella, digamos assim, que ele fechou aqui, mas tudo bem, já ele volta. Que é o Inspire. O Inspire ele tem uma interface gráfica muito mais amigável, né, do que o HyperWorks. Mas ele não faz tudo que o HyperWorks faz, né? O HyperWorks faz. Ele faz desde análise térmica, passando por estrutural até eletromagnética, assim. É um negócio bem absurdo. É uma plataforma de simulação computacional muito boa aí, diga-se de passagem, né? Mas vamos lá Kelvin. então. Oi. Eu tô abrindo aqui o HyperWorks. É mais interessante que eu comece a instalar o outro, o Inspire, ou já abro o HyperWorks? Deixe ele instalando aí, mas a gente vai fazer um tutorial aqui no HyperWorks primeiro, pra vocês entenderem como é que funciona o processo de simulação. Beleza. Ok? Ele acabou de dar aquele problema de licença que você falou. Vou fazer o que você disse aqui. Vai na pasta que ele te falar, copia e cola o arquivo de licença lá dentro e depois manda bala, beleza? Então, galera, eu mandei pra vocês aí no Discord 4 arquivos, certo?
mandei 3 PDFs e um arquivo .hm, né? O arquivo .hm é o arquivo que ele faz a leitura da simulação, né? É o arquivo do HyperMesh. O HyperMesh é o software que a gente vai fazer para fazer a modelagem. Então, basicamente, ele vai salvar tudo que você fizer de modelagem nesse tipo de arquivo .hm. Então, baixem aí e abram ele aí no HyperWorks através de File, Open, Model. Beleza? Eu vou fazer um caminho diferente aqui porque ele está salvo em outro lugar. Aqui, ó, esse modelo, ele já nos poupou um pouco de tempo, né? A malha já está construída e tudo mais. Podem ver que a malha foi construída como sendo elementos quadrados, né? E quando não foi possível, um elemento triangular aqui ele foi feito para representar a nossa geometria. Observem ainda que a gente tem uma representação por casca, né? A gente não tem espessura aqui, eles não têm uma espessura, foi um elemento de casca que foi representado. Bom, para vocês poderem navegar aqui na janela de configuração, vocês têm que selecionar a tecla Ctrl, tá? Mais o scroll para vocês darem um zoom. Ó, selecione scroll e aí vocês podem dar um zoom. Para vocês fazerem o chamado pan, que é você deslocar, vocês pegam o Ctrl e aperta, segura o Ctrl e depois aperta o botão direito. Para fazer o movimento de rotação, é o Ctrl mais o botão esquerdo do mouse, tudo bem? Essa é a navegação básica aí do software. Beleza. Aí agora, eu peço que vocês baixem aí o PDF que a gente vai fazer vai acompanhar aqui por ele, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar a minha tela, não tem problema também, tá? Mas é para vocês terem aí duas oportunidades. Seguinte, o que a gente vai fazer nesse exemplo? A gente vai fazer análise linear e estática de uma placa com buraco. Qual é o nosso objetivo? Avaliar quais são os parâmetros de modelagem, né? Sendo que o primeiro já foi feito, que foi a limpeza de geometria e construção de malha. E depois verificar como esse buraco aqui interfere nas minhas tensões, né? Nas minhas tensões, nos meus deslocamentos aqui nessa estrutura de placa. Beleza? Então, ok, o primeiro passo a gente já fez, que foi abrir o nosso arquivo. O segundo passo é a gente fazer a criação do nosso material, né? Então, a gente vai aqui na aba superior, Materials, certo? Me acompanha aí, façam junto comigo quem já tiver com o software aberto. Create. Beleza. Aí ele vai abrir a janelinha de input de material, né? Create Material. Depois vocês vêm aqui e colocam Steel, de aço, tá? Certifique-se de que o card está como Mat1 aqui, que é a definição de que ele é um material isotrópico e linear, tudo bem? O coeficiente, o módulo de elasticidade, ele já está como default, né? Sendo 210.000 aqui, certo? Então vocês podem dar um Enter. O coeficiente de Poisson, vocês coloquem em 0,29, certo? E os demais, que é o módulo de cisalhamento e a densidade, vocês não precisam colocar, tá? Coloquem sua densidade aqui, que é a que está default, tá? Só para ficar ok. Lembrando que vocês têm que clicar e depois dar Enter, para que vocês consigam assimilar o valor à sua respectiva caixinha, tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Já conseguiram criar o material? Eu consegui. Como é que tá aí, mineiro? Consegui. É só fechar, só? Tranquilo? Isso, só apertar em Close. Ayrton, conseguiu abrir aí? Sim, abri. Estou fazendo os primeiros passos. Beleza. Bom, aqui na minha aba lateral esquerda, o chamado Model Browser, a gente tem tudo o que a gente fez de modelagem no nosso componente. A gente tem o nosso componente aqui, a nossa geometria, e tem o nosso material, as únicas duas coisas que a gente tem, certo? Se vocês verificarem aqui, a gente tem dois botões ao lado
do nome do nosso componente. Tem o botão da malha e o botão da geometria. Se eu quiser ver só a minha geometria e esconder minha malha, eu venho aqui e clico no botão, certo? Percebam que eu não tenho nenhuma geometria por trás. A malha ela foi criada a partir já de uma outra especificação. Mas eu posso esconder e trazer de volta a minha malha através desse botão aqui, certo? Beleza, vamos continuar então. O próximo passo, né, como eu já falei para vocês, colocar o módulo de Poisson, é criar uma propriedade. O que significa a propriedade? A propriedade basicamente consiste em um elemento computacional que você consegue dar para o seu componente associando um respectivo material a ela, certo? Então vocês vêm aqui na aba superior, certo? Estão vendo aqui, ó, Properties, Create. Depois de novo, Properties. Aí vocês podem colocar aqui Steel, certo? Que é a propriedade do material aço. Certifique-se de que aqui no card está P-Shell, significa que nós estamos atribuindo o elemento de casca, tudo bem, a esse material. E agora a gente vem aqui em Material e seleciona, clicando em Material, o que a gente acabou de criar, que é o Steel. E pode dar um OK. Beleza, aí a gente já criou aqui do nosso Model Browser a Property Steel, beleza? Aí agora, pessoal, o próximo passo é a gente assimilar essa propriedade ao nosso componente, Plate, a nossa placa, tudo bem? Então vocês vêm aqui em Components, podem clicar em cima do componente Plate underline Hole. Vocês podem ver aqui que no Properties Browser a gente tem uma descrição do que ele é, certo? Tem aqui o subpainel Property. Ô, Kelvin, Oi, esse negócio em modo não tá aparecendo no meu. qual? Compartilha sua tela aí para eu ver como é que tá. Bem. Vamos ver se o seu computador aguenta. Teste de fogo. Aqui, ó. Tem nada aqui, viu? Tá dando pra ver? Não tá compartilhando não, mineiro. Aqui. Aí, Hum. aqui, ó. Tem nada aqui não. Tá bom. Então, vem aqui em View, Browser, Hypermesh, aí seleciona aqui Model. Aí, boa. Oi? Foi. Beleza. Fechado. Kelvin, Oi. a gente tá seguindo os passos do PDF, né? Que você mandou. Isso, seguindo os passos do PDF. Ok. Então, beleza. Voltando aqui, estamos em... Todo mundo chegou até aqui? Pode só dar uma revisadinha no Properties, que eu acho que eu perdi alguma coisinha. Tá, a primeira coisa que a gente fez foi criar o material, então a gente Sim. veio aqui em Material, Create, depois colocou o material de aço, certo? Aqui. Depois a gente veio em Properties, Create, Properties, criou a nossa propriedade, certo? Sim. Nesse caso eu vou excluir aqui porque a gente não vai usar essa. Depois a gente veio aqui no componente, clicou nele, veio aqui no subpainel de Property, clicou novamente e selecionou a propriedade Steel, que foi que a gente acabou de criar agora há pouco, e dá um OK. Pronto. Aí agora o nosso componente Plate, a nossa placa, já tem a propriedade Steel, certo? De material Steel. Tudo bem? Já tá tudo OK. Todo mundo tá assim? Eu tô criando a propriedade. Beleza, eu te espero, Ayrton. Eu coloquei o nome da propriedade. Aí, o que mais que eu tenho que fazer nessa parte? Você tem que ir aqui no seu componente, associar essa propriedade que você acabou de criar a ele. Tá, como faz isso mesmo? Pode Você me mostrar, clica por aqui no favor? componente, depois vem aqui no subpainel Property, vai estar em Unspecified para você. Você clica uma vez, depois de novo e seleciona Steel.
Foi a que você criou, a propriedade. Tá. E antes disso, quando eu tô criando a propriedade, eu preciso mudar mais alguma coisa a não ser o nome dela? Você só precisa se certificar de que aqui o card está como P-Shell. P-Shell. Peixel, tá. Ok. Beleza, então tá ok. Isso significa que você está criando um elemento de casca para esse material. Tranquilo? Você está associando elementos de casca a esse material. Depois, pessoal, a gente pode vir aqui ó, no Steel. Na propriedade Steel, tudo bem? Só para não ficar confuso, coloca um P aqui ó, na frente do Steel. Só para a gente saber que é a nossa propriedade, tudo bem? Muda o nome aqui, ó, só clicar aqui e colocar um P. Tudo bem? Para não ficar confuso depois. Vocês vêm aqui no parâmetro T, certo? E vamos associar uma espessura, T de thickness. Aí vocês podem associar aqui 10. Isso significa que essa placa vai ter uma espessura de 10 milímetros. Tudo bem? Pô, Kelvin, mas eu tô vendo só uma folha aqui, né? Tudo bem, se vocês quiserem ver a espessura real de como tá essa placa, vocês vêm aqui no painel, logo em cima do painel de botões. Estão vendo meu mouse aqui? Sim. Então vem Não. aqui ó, em Select from List. 1D Detail Representation. E logo aqui ó, 2D Detail Element Representation. Aí vocês podem ver que agora a gente consegue ver a espessura da nossa placa. Viram? Agora a nossa placa tem espessura. Antes disso era só uma folha. Tudo bem? Ó, que aqui é o Traditional Element Representation. Que é só uma folha. E agora que é o Detailed Representation, a gente consegue ver a espessura. Beleza? Bom, ok. Agora o próximo passo, galera. Kelvin, Oi, eu não consegui fazer isso não. Você pode repetir, por favor? tá. Vem aqui em... você já associou a espessura à propriedade? Já. Colocou 10 aqui, apertou Enter. Coloquei. Beleza. Aí você vem aqui em 2D Detail Element Representation. É esse ícone aqui, ó. Foi. Beleza. Mas isso é só um aspecto visual, né? Não vai interferir na nossa análise, ok? Os nomes que a gente dá para essas coisas que a gente está criando no navegador de arquivos, eles interferem na propriedade de algum jeito? Não. É só Não, um nome. Os nomes não, são só nomes. Tá. Ok, galera, então a gente já fez a malha, teoricamente já estava pronta pra gente. Já fizemos o input dos materiais e suas propriedades. Criamos o elemento computacional para relacionar esse material ao nosso componente. Aí agora nós criaremos as chamadas condições de contorno. Nós começaremos então pela condição de contorno do engaste, né? A gente vai engastar então as duas bordas da nossa placa. Então essa borda lateral aqui esquerda e a borda lateral direita. Só que para isso a gente precisa colocar essa condição de contorno em uma caixinha que o computador, o software vai entender onde é que está. Então vocês vêm aqui no Model Browser, tá bom? Qualquer lugar tirando que vocês não selecionem nada, vocês podem colocar o cursor e clicar com o botão direito. Aí vai aparecer essa janelinha aqui. Aí depois vocês vêm em Create, certo? Aí vocês vêm aqui em Load Collector. E podem colocar o nome como sendo Constraint. Tudo bem? Vocês podem ver que ele ficou em negrito. Já já eu explico como é que isso funciona. Tudo bem? Ok. Aí agora, vocês virão aqui em BCs, que são Boundary Conditions, Create, Constraints. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Sim. Beleza. Se alguém ficar para trás, avisa, tá? Beleza, clicou aqui. Aí vocês vão apertar o Shift e vão
com o botão direito do mouse apertado, selecionar todos esses nós da borda aqui, certo? Assim, ó. Ficou assim para vocês? Conseguiram aí? Ainda não. Tá, aperta o Shift, aperta o botão esquerdo do mouse e segura, puxa e arrasta e seleciona todos esses nós aqui da borda lateral esquerda, tá? Shift. Ah, merda, travou. Ai, consegui. A mesma coisa com o lado direito, pessoal. No meu ele não vai. Quando eu tento, ele não aparece isso. Compartilha a tela aí pra eu ver como é que tá. Vamos tentar aqui. Estão conseguindo minha Sim, tela? você tá apertando alguma coisa? O Shift e botão direito. É o esquerdo. Ah, tá. Mas ué. Tá, faz o seguinte. Aproxima no nó do vértice lá de cima. Clica nele. Clica só com o botão esquerdo do mouse. Nada acontece. Tá. Aperte Return, então, e repete o processo. Return, BCs, Constraints. Tenta agora. Nada. Aperta aqui em Nodes, embaixo. Beleza. Aperta um plane. E seleciona 3 nós em sequência da borda lateral esquerda. Você só tá clicando com o botão do mouse e não acontece nada? É. Mas ué, que estranho. Bom, depois a gente resolve isso. Acompanha por aqui, tá bom? Por enquanto. Beleza. Ok, então certifique-se de que tá os DOFs de 1 a 6 selecionados. O que é DOF? É Degree of Freedom, grau de liberdade. Basicamente, grau de liberdade foi o que a gente discutiu lá no módulo de mecânica dos sólidos, né? Nós temos 3 graus de liberdade de translação, que se diz respeito ao movimento na direção de algum eixo, e mais 3 graus de liberdade respectivos à rotação em cada um desses eixos, né? Então, beleza, se está tudo selecionado aqui, vocês apertam em Create. E aí vai aparecer isso aqui para vocês, né? São os triângulozinhos da representação dos nossos elementos aí de engaste. Beleza, já foi. Então, Tem um atalho fácil para mudar as vistas, Kelvin? Não, tem que ir navegando com o cursor. tem aqui, ó, em cima. Aqui. Ah, boa. Olha. Beleza? Vista isométrica, vista frontal,
lateral O meu tá direita. sem profundidade isso aí, velho. O meu não tá fazendo isso aí. Não tem a espessura, você tá falando? É, não tem espessura. Vem aqui, ó, nesse botão. Tá vendo meu Ah, mouse? calma aí. Onde? 2D Detailed Element Representation. É uma Ah, lajotazinha tá. Sim, cinza. vi. Aí vem aqui e coloca aqui, ó, 2D Detailed Element Representation. Coloquei. Apareceu? Deixa eu ver. Não, não fez. Bom, às vezes ele dá esses bugs mesmo, mas vamos lá, não vai interferir na sua análise isso não. Ok, agora a gente vai selecionar os nós para aplicar as forças. Então a gente vai repetir o processo do Load Collector, vem aqui no Model Browser, Create, Load Collector, aí coloca forças. Tudo bem? Deixa eu ver o quanto é que ele vai dar de força aqui. Tá, 21.277. Ok, galera. Aí agora, vocês podem ver que ele está em negrito, né? Isso significa que ele é corrente. Então, tudo que eu for associar de elementos aqui de modelagem, ele vai associar a esse load collector. Se eu quiser mudar de novo, eu venho aqui no outro e make current, tá? Mas se satisfaço de que o force está em negrito. Ok, então a gente vem aqui em BCs, create forces, tá? Aí agora, vocês vão ter que mudar o método de seleção de vocês para o método de seleção de círculos, né? Basicamente, para fazer isso, vocês apertam Shift e apertam o botão direito duas vezes, que vai aparecer aqui. Aí vocês vêm aqui, ó, Inside the Circle, Off the Circle. Seleciona, vem em uma borda do círculo, com Shift apertado, botão esquerdo do mouse, aperta e segura, e ele vai selecionar todos os nós do círculo. Conseguiram fazer aí? Perdão, não peguei o Ó, círculo. vamos lá, de novo. PCs, Create, Forces. Aperta o Shift e clica duas vezes. Aí muda o método de seleção aqui, ó, para esse Inside of Circle. Clicou, já tá ok. Aí, aperta e segura o Shift. Vem em uma das bordas aqui do círculo. Botão esquerdo do mouse, puxa e arrasta para selecionar tudo aqui do círculo, certo? Vai até a outra borda e ele vai selecionar todos os nós aqui do seu círculo. Aí, foi. Ok. Aí agora vocês vão colocar como sendo a magnitude da força 21.277, beleza? Aqui, ó, em magnitude. Colocaram? Importante, eu acho que tem que ser ponto, não vírgula. Isso, tem que ser ponto. Ok. Aí depois vocês vêm aqui nessa setinha ao lado esquerdo do N1 e vão selecionar Z-Axis. Isso significa que essa minha força está atuando somente no eixo Z, está atuando no sentido positivo de Z, tá? Aí vocês podem vir aqui em Relative Size, colocar 200, tá? E depois dar um Create. Pronto. Aí vocês podem ver que tem todas as forçazinhas aplicadas aqui embaixo, ó. O que é esse 200? É o tamanho gráfico do vetor? Isso, é o tamanho gráfico do vetor. Vamos supor Beleza. que está muito pequeno, quero visualizar isso. Então vocês vêm aqui em Update, certo? Logo aqui embaixo, estava em Create, aí eu seleciono aqui Update. Vou colocar 300. Pode dar um Update. Aí já vai ter Fala aumentado 300, fala 300. o tamanho do vetor. Vou colocar 400. Update. Aumentou mais ainda. 500. Viu? Belezinha, deu certo aqui. Tranquilo. Mineiro, tá acompanhando? Tô sim. Beleza. Tô Tudo- almoçando, então se eu falar, Hã? vou ficar sem falar um tempo que eu tô almoçando. Ah, beleza. Mas já chegou aqui na criação de forças? Tô junto sim. Beleza.
Aí agora o próximo passo, pessoal, é a gente setar os nossos chamados casos de carregamento, ou load steps, beleza? Significa que eu vou mostrar para o software o que eu quero que ele considere de força e de engaste para a minha análise. Então eu venho aqui no meu Model Browser, Create, Load Step. Criei. Vocês podem colocar aqui, ó, Normal Força. Beleza? Aí vocês vêm aqui, ó, em Analysis Type, Linear Static. Tudo bem? É a primeira de todas. Esse menu você abriu. Ah, tá. Eu também não vi, não. Clicando Clicando em cima do Normal Forces. com o botão esquerdo? Isso. O meu não abre. Ou tá minimizado? O meu também não. Isso. também não vejo. Vocês Tá estão minimizado. com o painel da força aberto ainda? Apertem Return. Return, onde tem return? Apertei return e não aconteceu nada. Ah, Talvez esteja pensando também. É aqui embaixo, ó. Normalmente vocês têm que estar com esse Achei. painel aqui, ó. eu achei, Pra ele selecionar, aí clica e ele tá vai nesse abrir esse painel mas aqui, não, ó. não tá abrindo. Ah, ok. Eu apertei o return, aí fechou e eu abri esse negócio. Aí abriu aqui Ah, embaixo. tá. Abriu. Beleza. Aí vocês vêm aqui em SPC e selecionam Constraint. Em Load, selecionam Forces. Pronto. Aí agora a gente setou aqui todas as nossas condições para o caso de carregamento. Aí o que resta é a gente submeter a nossa análise para o estudo, né? A gente mandar para o solver. Aí vocês vêm aqui em Abstract, beleza? Vão colocar um nome, mas vocês podem deixar esse nome mesmo aqui, plate underline hole.fen. Aí vocês vêm aqui em Export Options, All, Run Options, Calma aí. Vai onde? Onde primeiro? você foi? Nodes. aqui ó, Analysis, Cadê o seu cursor? Ah, tá. tá aqui no canto Analysis. inferior direito, Analysis, Ok. Análise. Ok. Obstruct, Cadê? Ah, acharam? tá. Aqui ó, Obstruct, Ah, sim. Inferior Sei. direito, sei. tá. É o último. isso é o último. Aí Tá. Export Options, All, É. Run Options, Analysis, Memory Options, pode deixar Memory Default aí, mas eu costumo colocar 4000 para ir mais rápido. No seu caso, mineiro, não pode ser isso, coloca 2000, porque senão seu PC morre. Não, deixa só a memory default ou Pode muda? deixar Memory Default. Tá bom. Aí depois vocês vêm aqui em Abstract. Tá. Permissão negada. Aperta o verdinho? É, mas ele deu permissão negada aqui, não tô entendendo. O meu foi. O seu foi? O meu tá pensando. Ah, o meu tá melhor que o do Ayrton. Tá, abriu aí E uma apareceu um janela, né? xizinho. Abriu. Beleza. Esse daí é o chamado Fan Deck. Uhum. Ele deu Analysis Complete? Cadê? Job complete tá aqui. Beleza. Embaixo, no canto inferior direito, vai ter Results. Clique em Results. Pera. Ele deu aqui mensagens, um erro. Incorrect data in field. Não apareceu results. Tá, compartilha a tela aí pra ver qual foi o erro. Job completed. O seu deu certo aí, ô Ayrton? Ou deu erro também? Falou que o serviço tá completo. Job completed. Não sei se deu Não, o meu certo. também tá isso, só que tá aparecendo um erro aqui, ó, na mensagem.
É, apareceu uns erros em cima. Tá. Vai. Eu já sei o que que foi que aconteceu. Dá um close. Vai lá na sua aba de componentes. Ah, tá. Aqui. Você esqueceu de assumir a propriedade do componente. Vai alinhando specified e coloca a property, a propriedade. Onde? No painel inferior. Aqui? Isso. Tá em property e Ah, unspecified. Beleza. Ok. Aí tenta de novo rodar agora. Vai lá em Analysis, Object Struct cadê? e Object Struct de novo. Pera, aqui tem que mudar. Já Não, tá ok. certo, certo. Pronto, vai em Results Aí. agora. Conseguiu aí, Ayrton? Não. Minha placa de vídeo não aguenta. Pode fechar isso aí. Dá um Apply ali embaixo. Sim. Compartilha sua tela aí, Ayrton, pra eu ver o que deu. Posso interromper o compartilhamento? Pode. Ai, calma aí. Calma aí que eu tô. Tô compartilhando a tela. Cadê? Nossa. Onde que eu compartilho a tela mesmo? Aqui. Ainda não apareceu aqui pra mim, não. Agora apareceu. Agora foi? Tá, beleza. Pode fechar. Vai no seu material. Steel. Isso. Tá, você não assimilou o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson para ele. Vai no E. Clica no... Isso. Aí no do lado. Dá 210 mil. Aperta Enter. Pode apertar Enter. Pra manter o 210 mil? Isso, pode apertar Enter. Aí desce, vai no Nu e coloca 0.29 aí. Ok. Aí agora vai na sua propriedade. Tá, beleza. Vai lá no seu componente. Tá. E agora pode ir em Obstruct de novo ali do lado. Eu preciso dar return? Não, Né? pode ir direto em Obstruct. Pronto. Pode ir em Results agora. Estourou? Não, deu certo. Pode ir em Results. Ah, tá. Pensei que ele estourou a memória. Ele vai abrir agora o outro software, que é o chamado Hyper-V, que é onde a gente vai fazer o pós-processamento ou interpretação dos resultados. Ok? Ah, esse Hyper-V abriu uma janelinha aqui. Eu vou parar o compartilhamento para ele conseguir abrir, tá? Tá bom, beleza. Ok, vamos lá então. Todo mundo tá com essa tela aqui aberta? Abriu aí, Ayrton? Não, ainda não. Tá abrindo, eu acho. Quando abrir aí, me avisa.
Estourou a placa de vídeo. Não tem problema. Ele vai conseguir rodar com a sua onboard. Tá assim, igual o meu aqui? Ou tem um apply aqui no seu canto superior direito? Ah, eu abri duas. Não. Caramba. Apanhando com essa merda. Eu acho que tá igual a sua. Dá um apply aqui embaixo no canto inferior direito. E depois um sim na janelinha que der. Foi? Foi. Bom, Mas aí não aconteceu, não mudou nada. Só. mas é isso O mesmo. meu não tá aparecendo essas partes de baixo aí. Então, venham aqui nesse botão Contour e cliquem nele. Estão vendo? Sim. Ah, sim. Agora apareceu, certo? Sim, sim. Certo. Aí vocês vêm aqui embaixo, ó, e clicam em Apply. Opa, Ah, Ó, interessante. já olha, apresentou, ficou já, LGBT friendly. já apareceu aqui, né, como é que está o nosso deslocamento. Se vocês observarem, nós temos o menor deslocamento nas nossas bordas laterais, o que faz sentido, que foi onde a gente engastou a nossa placa, né? Uhum. E nós Mas temos no centro tá. nós temos um deslocamento maior no centro, o que significa que essas bordas que não estão engastadas, elas fizeram com que os meus nós daqui pudessem se deslocar mais. Aí agora a gente vai ver isso daqui em perspectiva, né? Isso tem unidade métrica? Tem, isso daqui está em Ou- milímetros. Vocês podem vir aqui, ó, em Deformed, do lado dessa setinha aqui com os negócios amarelos, certo? E setar isso aqui para 5. E dar um Apply. Não sei se era 5. Deixa eu ver quanto é que ele pediu para colocar. Coloquem 500 aí. Fez um Ah, fez uma curva. abaulado. Viu? Ficou... Agora vocês conseguem ver em uma escala multiplicada por um fator de 500, né? Ou seja, uma extrapolação total, o que aconteceu com a nossa placa. Aí vocês podem vir aqui nessa rodinha aqui embaixo, ó, Animation Controls. Diminui para 30 FPS. E depois pode dar um play. Aqui, ó. Peraí, a minha não tá. Onde Ah, que é o tá. animation? É aqui, ó, Animation Controls. Ah, tá. 30 FPS. Deixa Mas em não tá 15. aparecendo isso, peraí. Onde você clicou pra aparecer isso? Aqui nessa rodinha. Ah, tá. 15. E dá play? Pode dar play. Aí vocês vão conseguir Fez observar um isso GIF. aqui, ó. Que a gente está excitando, né, a nossa placa. Isso daqui é a gente avaliando no tempo, né? Então esses são os efeitos de deslocamento, né? Então vocês podem voltar aqui em Contour. E dessa vez a gente vai observar as tensões. Aí vocês vão vir aqui, ó, selecionar ao invés de Displacement, Element Stresses, 2D e 3D, certo? E depois dá um Apply. Aí vocês podem ver que ficou assim, né? É pra tirar a curva? Não. Não, não precisa. Tá, então pera. Eu tirei sem querer. Virou. Ué, meu voltou a ser bife. Ah, tá. Voltou. Beleza. Vocês podem observar que a gente tem uma concentração de tensões maior onde estão os engastes, né? O que faz sentido. Se a gente tem uma coisa que limita o movimento por meio de uma força aplicada, obviamente a gente vai ter uma força de reação da estrutura nesse nosso apoio, certo? Então justamente é onde a gente tem os engastes que nós temos a maior concentração de tensão. Nós temos aqui uma tensão maior, onde justamente teve o maior deslocamento também. Isso significa que, conforme o maior for o deslocamento, a gente também vai ter uma maior tensão. O que faz sentido. Lembra pra gente
daquela relação da mecânica dos sólidos, que era tensão igual ao módulo de elasticidade vezes deformação. Deformação a gente pode ter a partir do deslocamento. Quanto maior for o deslocamento, maior a minha deformação. Quanto maior for a minha deformação, maior a minha tensão. Então, por isso que nesses pontos aqui a gente tem uma maior tensão aplicada à nossa estrutura. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa questão da modelagem por meio de elementos finitos, tá? De um modelo mecânico estrutural, tá? Um modelo que a gente tem um problema mecânico estrutural. E eu vou marcar para vocês na próxima terça-feira, tá? Pra gente fazer isso aplicado a drones, porque já são 3h40 e eu não quero tomar muito mais tempo do que a gente estava planejado para hoje, além de eu ter um compromisso daqui a pouco agendado, tá bom? Daí, terça-feira, fica os outros 2 softwares. É isso? Isso, terça-feira a gente vai fazer uma modelagem completa. A gente vai fazer uma peça no CAD, aí depois a gente vai fazer análise no Sparry, tá? Que é esse software aqui. E por fim a gente vai fazer a preparação para a impressão 3D lá no Cura, tudo bem? Ah, beleza. Então a gente vai fazer de uma maneira mais completa. Eu não quero correr também para que vocês entendam o que está fazendo, todo mundo com muita calma. E o importante é isso, porque vocês viram, se você souber apertar botão e minimamente o que tem que fazer, você consegue fazer uma análise por elementos finitos, mas aí vem a engenharia por trás. Beleza, o que significa essa concentração de tensão aqui? O que eu posso melhorar a minha estrutura para diminuir o meu deslocamento? Poxa, eu acho que esse material não é o mais adequado. Aí vem o engenheiro, né? Porque apertar botão é muito fácil. Agora, extrair o conhecimento por detrás de todas essas operações que é o difícil. Beleza? Então é isso, galera. Sensacional. Valeu por hoje, espero que vocês tenham gostado.